Voltou agora. Aquele dia começou assim. Foi, mãe. Eu sei. Não sabia que era para ele. Eu sei. Eu sei. Sei. Ah, tá. Pra Joyce verificar. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Tchau. É ao vivo ou deixarei online lá? Não, tudo. Vai ser ao vivo, velho. Olha, se der tempo, só faz iniciar, começando a falar de agradecimento, desculpa, depois disso vai para o YouTube, depois vai ver o sorteio. Caramba, agora chama no sorteio, por favor. Marque com os amigos, siga no perfil e tal. Porque é melhor marcar um amigo, né? Para não ficar comunicado. Marcar com os amigos, dá tudo certo.
Boa noite, gente. Como é que vocês estão, hein? Plena quinta-feira, às 19h38. Bem-vindo, Ana. Bem-vindo, Jefferson Paulo. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Estão entendendo a letra também da música? Eu coloquei ela de propósito para o início do nosso diálogo. Respondem aí, por gentileza.
Boa noite, gente linda. Como é que vocês estão? Obrigada pelas palmas. E aí? Como é que foi o dia de vocês? Podem deixar suas dúvidas referentes à nossa língua portuguesa e à redação também. A pedido de uma seguidora, vou tirar aqui a música, certo? Oi, Jéssica, cansada de quarentena. Ah, entendi. Compreendo as circunstâncias. Inicialmente, gente, eu não posso deixar de falar. Peço desculpas pela live de anteontem. A internet não colaborou de jeito nenhum. Se porventura isso acontecer hoje, por favor, vão direto ao meu canal no YouTube, tá? Para não perdermos tempo. Chega de quarentena, professora. Compreendo as circunstâncias. Queremos logo voltar à ativa, não é? A nossa rotina. E não se esqueçam, se por acaso a internet cair, vão lá pro meu canal no YouTube, é Gerson, tá? Se inscreve e fique ligado nas novidades. Fale sobre suas novidades. Vou falar. Então, lançarei um sorteio de uma correção detalhadíssima de 3 redações. A pessoa não fará investimento algum. E aí, gostaram? 3 correções detalhadas, segundo o seu objetivo, se é concurso, Enem ou vestibular. Postarei o cartaz ainda hoje. E aí, vocês se interessam em receber 3 correções detalhadíssimas por mim? Aguardo aí a resposta de vocês. Interagem, por gentileza. Boa noite, Joyce. Então, a pedido de uma seguidora de Flores, ela pediu que eu falasse sobre os gêneros literários. Infelizmente, na live de anteontem, comecei, mas não concluí. Então, vou falar hoje, Deus permitir. Agora. Obrigada pelos corações. Então, o que vocês entendem por gêneros literários? Entenda que os gêneros literários têm a ver com o jeito de escrever, não é? A divisão clássica do literário, do narrativo. Boa noite, Anne Eventos. Então, a divisão do épico, o lírico e o narrativo. Épico, vocês estão lembrados que tem a ver com batalhas, heróis. São poemas narrativos. Então, geralmente, se com personagem protagonista, heróis, por exemplo. Temos também como grandes exemplos do gênero épico a Ilíada e a Odisseia, os Lusíadas, não é, de Camões, não poderia deixar de falar. E aí, relembrar um pouco do gênero literário épico? Que bom! Nós temos também o gênero lírico. O lírico tem a ver com sentimentos, emoções, trabalha a função poética da linguagem, predomina a primeira pessoa.
Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Então aí, o poeta, o eu lírico, explana através das suas emoções, aquilo que sente e coloca em prática através da arte da palavra. Os poemas, logo, pertencem ao gênero lírico. Aí eu quero dar um exemplo do poema, do livro que eu li. Fiz um vídeo com um poema, lembram que eu postei? Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral. Aí eu vou ler um poema que representa o gênero lírico. Esse poema tem como título Medida. É assim, ó. Sonhos não são suscetíveis a metros quadrados, em escala nenhuma. Sonhos a gente respira, vira e entorta, por detrás da porta. Sonho a gente não aborta. Então é essa a mensagem que quero deixar para vocês, para que não abortem os sonhos de vocês, mas façam crescer para alcançá-los. Então, tomara que Ju Flores assista esse vídeo, que foi a pedido dela. Ela pediu que explicasse um pouco sobre o gênero lírico. E, para concluir, tem o gênero narrativo, não é? Que tem a ver com o quê? Com a encenação, com a drama. Há elementos muito importantes, como o tempo, o enredo, o personagem. Como um grande exemplo de gênero narrativo, eu trouxe o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Este livro é ótimo, super recomendo, porque ele fala acerca da seca nordestina, do período de estiagem e a necessidade de migração, não é? Em busca de sobrevivência. Então, super indico a narrativa de Vidas Secas, Graciliano Ramos. E aí, estão entendendo o que eu estou falando? Interajam, tirem suas dúvidas. Estão gostando, não gostando? Críticas construtivas. Bem-vindo, Alisson Santo. Então, outro seguidor pediu que eu falasse acerca dos adjetivos eficaz e eficiente, porque deixa dúvidas para ele. Ele se chama Ismael Bonfim. Então, vai aí a resposta para Ismael, viu? Então, inicialmente, nós sabemos que adjetivo é uma classe de palavra, não é? E que ela tem como função primordial caracterizar, qualificar o substantivo, não é? Então, quando a gente fala de adjetivo, a gente lembra logo de qualidade, característica. Negativa ou positiva, não importa. Aí, voltando, sobre os adjetivos eficaz e eficiente. Vocês aí também têm dúvidas acerca dos conceitos e as ideias do que é eficaz e do que é eficiente? Vocês são eficazes ou eficientes? Ou ambos? Explique aí para mim. Então. Boa noite, Zique. Boa noite, Salete. Então, continuando. Tanto eficaz como eficiente são adjetivos uniformes. Uniformes. O que vocês entendem por essa palavra? Uni de único, não é? Ou seja, eles têm uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Entenderam? Então, eficaz e eficiente, eles possuem significados bem próximos, quase sinônimos. Por isso que trazem dúvidas. Oi, Zique. Alisson. Confunde muito. Vamos tentar tirar esse nó hoje. Continuando. Eficaz é aquele que produz o resultado esperado. Então, quando alcançamos o resultado esperado, nós somos eficazes. Ou seja, eficaz tem a ver com capaz, com útil, infalível. Clareou? Agora, eficiente é aquele que dá bons resultados. Competente, produtivo. Ou seja, por exemplo,
Eficaz tem a ver com produzir bons resultados e eficiente, aquele que dá bons resultados. Aí nós podemos ter um funcionário e uma funcionária eficiente. Lembra que o uniforme serve tanto para o masculino quanto para o feminino? Temos um funcionário ou uma funcionária eficiente. E nós temos porque ele dá bons resultados à empresa. E nós temos uma máquina eficaz em um trabalho eficaz. Por quê? Porque eles produzem bons resultados. O trabalho, a máquina. Na língua portuguesa, os adjetivos que terminam na letra E e Z, eles são adjetivos uniformes, ou seja, uma única forma para o masculino e para o feminino. E voltando a falar, vocês desejam participar do sorteio da correção detalhadíssima de 3 redações? Basta. A regra principal é fazer comentário. Comentário com uma pessoa. Tá certo? Irei postar o cartaz com mais dúvidas ainda hoje, tá? Para sanar qualquer dúvida que tenha acerca do sorteio do pacote de redação corrigido por mim. Ah, obrigada, Alisson. Tomara que tenha clareado aí na sua mente mesmo. Ou seja, és um fotógrafo eficaz e eficiente. Gisele. Ah, gostou, Gisele? Eu creio que você também. Uma moça eficaz e eficiente nas atividades que desempenha. Boa noite, Ivan. Bem-vindo. Podem deixar suas dúvidas referentes à língua portuguesa e à redação. Enquanto eu aguardo as dúvidas de vocês, eu vou ler um outro poema, porque eu amo deixar pílulas poéticas para os meus alunos. O poema tem como título Parindo Poesia, também de Cristiane Sobral. Poetisa maravilhosa. Assim, Parindo Poesia. Boa noite, Nete. Bem-vinda, viu? Vou ler o poema que tem como título Parindo Poesia, para quem não escutou. De repente, aquela dor, aumentando a cada instante, umedecendo os meus olhos, aquela sensação sem palavras. De repente, meu coração dilatou, senti um calafrio e um medo desconfortante. A bolsa estourou. Todos os papéis, rascões, anotações não couberam. Tudo que eu vi neste mundo louco de cada dia transbordou. Parindo poesia. Vou morrer filha da letra e nascer mãe da palavra. Jogar o meu ego ladeira abaixo. Exprimir o que de melhor houver dentro de mim e dar à luz. Qual o futuro das palavras? Qual o destino das letras? Qual a missão das frases? Qual o objetivo da métrica? Quem sabe? Ao parir poesia, a grande mãe de coração enorme quer entregar ao universo a palavra. Ainda disforme, suja de sangue e fluido sem nome. A palavra mama e alimenta a sua fonte, de onde jorra o leite da criação. Pão para quem tem fome, parindo poesia.
trazendo palavras ao mundo para a preservação da espécie. E aí, gostaram? Esse poema Parindo Poesia. Então, eu entendo o que, por exemplo? Faz analogia, não é? Da gestação ao ter o filho e também sobre a atividade de criar poesia, que é algo também que transpira, que exige força, não é? Do autor. Bem-vindo. Ah, certo, Alisson, entendi. Bem-vinda, Flan. Bem-vinda, Raíssa. Boa noite, pode deixar suas dúvidas, tá? Ah, Nete, gostou do poema? Ah, que bom. Amo essas pílulas poéticas. Podem falar mais, certo? Podem interagir, estou aqui. Então, Alisson, você até me lembrou de um cartaz que eu ainda não postei sobre o uso dos porquês, inclusive. Realmente bate muita dúvida nas pessoas, não é? Então, você abrevia, não é? Correto? Sempre abrevio na dúvida. Eu entendo, né? Na linguagem formal, às vezes, na rede social, especificamente WhatsApp, pode até abreviar, porém, em outras situações não é o correto. Então, vamos aprender para não confundir mais, certo? Então, o porquê separado, sem acento, é bem fácil. Por quê? Porque ele geralmente é feito para aquelas interrogativas diretas quando você faz uma pergunta, logo no início a primeira palavra. Então, com certeza, esse porquê vai ser separado sem acento, porque ele equivale a pelo qual, vem acompanhado, subentendido pela palavra razão. Por exemplo, vamos pensar aqui. Por que você está assistindo esta live? Esse é um porquê sem acento, separado, e equivale à razão, concorda? É a mesma coisa de eu dizer: por qual razão você está assistindo a minha live? Então você concorda que esse porquê separado sem acento equivale a pela qual razão, mesmo que subentendido, ou seja, nas entrelinhas? Tão fácil. Gravou o primeiro porquê, não é? Separado sem acento. Net falou, sempre tenho erros de ortografia. Compreendo. Então, vamos. Ortografia é a escrita correta das palavras, não é, Net? Então, vamos ler mais. E a partir do momento que eu leio, eu amplio o vocabulário e percebo como é a grafia daquela palavra. E vamos estudar também a ortografia, que são muitas regras que a nossa língua tem. Tá certo? Continuando, Alisson. O segundo porquê, junto, sem acento, é uma explicação, equivale a pois, tá bom? Primeiro eu falei do porquê separado, sem acento, que equivale à razão, pergunta, não foi? Agora é porquê junto, sem acento, que equivale a pois e a uma explicação. Então, eu lhe perguntei por que está assistindo a minha live e você responde, porque eu gosto de assistir às lives da professora Jess. Obrigada! Então, esse segundo porquê, que equivale à sua resposta, vai ser junto, sem acento, tá bom? Até agora entendeu os dois tipos de porquês? Vamos para o terceiro agora. O terceiro porquê é junto com acento. A gente falou do porquê separado sem acento, depois do porquê junto sem acento. Agora o terceiro é o porquê junto com acento, com esse complexo, com o chapeuzinho, tá?
Então, o terceiro, junto com acento circunflexo, é um substantivo, ou seja, nomeia e admite plural. Tá, Regesse, não entendi nada. Vou explicar. Vocês lembram que substantivo é aquela classe de palavra que nomeia tudo, dá nome a tudo? Parede, mesa, caderno. Correto, né? Substantivo é isso. E um detalhe. O artigo, ele pode vir antes do substantivo. Tá, não entendi. Por exemplo, se você ver um artigo na frente do porquê, ali dá para enquadrar um artigo antes do porquê, com certeza esse porquê é um substantivo. E se for substantivo, é junto com assunto. Clareou ou não? Por exemplo, e admite plural, ou seja, pode colocar o S. Vou dar um exemplo assim. Eu não entendi o porquê da sua pergunta. Eu não entendi o porquê da sua pergunta. Concorda que esse porquê, antes dele, veio o artigo ó? Pronto. O artigo, ele substantiva qualquer palavra. Se você vê um artigo antes, com certeza a palavra após dele é um substantivo. Com certeza. Então, eu não entendi o porquê da sua pergunta. Esse porquê aí equivale a substantivo, ou seja, nomeia as coisas. Então, aí é um porquê junto com acento. Tá bom? Então, pense que ele pode vir um artigo e pense também que ele admite plural. Você pode colocar o S nos porquês. Então, junto com acento, tá? Aí agora, o quarto e último porquê. Se o que eu falei anteriormente era junto com acento, agora é separado com acento, não é? É necessário fazer alguns exercícios para fixar, não é? Senão confunde mesmo. Então, pratiquem exercícios de língua portuguesa neste período de isolamento, tá? Voltando. Porquê separado com acento. Alguém dá alguma sugestão? Alguma dica? Ou seja, aguardando vocês. Já expliquei os 3 porquês. Alguém tem ideia do último porquê? O porquê separado com acento, tá? Para não confundir a mente de vocês. Tô escrevendo. Ah, tá. Tô escrevendo significa que eu ver um exemplo logo a seguir, não é? Tudo bem. Aguarde. Usa no final? Tá no caminho certo, Alisson. Porque, por exemplo, esse último, que é o porquê separado com acento, é quando vier antes de um ponto. Que ponto? Pode ser um ponto final, um ponto interrogativo, ponto de exclamação. O porquê deverá vir acentuado e continuar com a ideia de por qual motivo. Ah, por eliminação. Ótima estratégia. Tem o que usa no final da frase. Exatamente. Ótima estratégia. Não discordo. O porquê deverá vir acentuado e continuará com o significado de por qual motivo, por qual razão. Vamos entender melhor? Por exemplo, vocês não comeram tudo. Por quê? Veio como última palavra sim da frase.
E também, tá bom? Pode ter casos que ele não venha, que possa vir mais ideias após ele. Por exemplo, andar 5 quilômetros. Por quê? Vamos de carro. Então perceba que eu coloquei uma outra oração após ele. Mas esse porquê aí continuou sendo a última palavra da interrogação anterior, não é? Ou seja, veio antes do ponto. Lembra que eu iniciei falando isso? Antes de ponto de exclamação, ponto final, ponto interrogativo. Então, resumindo, esse último porquê, separado e com acento, pode vir no final da frase, sim. E se atentem, que ele sempre tem um ponto após ele. Ponto final, exclamação, interrogação. Bem-vinda, Lana Macedo. Ah, pode escrever, Alisson. Se porventura não der tempo hoje na live, eu posso fazer um card informativo, posso postar um próximo vídeo ou o tema de uma próxima live. Eu uso dos verbos vir e vir. Entendi. O que mais? Vou até anotar também suas dúvidas, né? Para que eu não esqueça. Escrever aqui no outro. Tete. Uso dos pronomes átomos. É esta a sua dúvida, correto? Dúvidas com palavras SC, SS, cedilha. Dúvidas de ortografia. Entendi. Boa noite, Charlie Fabrício. Bem-vindo. Vou escrever essa dúvida também, Tiva, para não esquecer. Então, respondendo referente à dúvida do verbo vir e vir, não é? O vir aí muda de assunto. Geralmente as pessoas têm dúvida, por exemplo, você vai vir como é escrita, com IM ou com IR, não é? É essa a sua dúvida, Alisson? Assim, por exemplo, a locução vai vir. O que é locução verbal? São dois verbos juntos, não é? Vai vir. As duas palavras aí são classificadas como verbos, sendo que a primeira é classificada como auxiliar e a segunda que é o verbo principal. Bem-vinda, Gina. Continuando. Por exemplo, a forma correta da locução verbal é vai vir com IR. Por quê? Vai vir
com IM está errada. Por exemplo, a locução vai vir é formada pelo verbo auxiliar que eu falei, que é o verbo ir, conjugado na terceira pessoa do singular do presente, no indicativo, e o principal, que é o vir, no infinitivo impessoal. Aí, por exemplo, um exemplo. Você vai vir cedo. Outro exemplo. Ele vai vir assim que puder sair do trabalho. Continuando. E o vim com IM é que tem a ideia de passado. Lembra lá nas aulas de língua portuguesa da divisão dos pretéritos? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Lembram? Lembra, Alisson? Então, o verbo vir, ver e m, ele é usado somente na primeira pessoa do singular, que é eu, né? Eu vim, tudo bem, fácil, mas no pretérito perfeito do indicativo. Lembra que pretérito perfeito são ações que aconteceram no passado e que foram concluídas com sucesso no passado, por isso que carrega esse nome de passado perfeito. Pretérito perfeito, mesma coisa. Então, primeira pessoa do pretérito perfeito, ou seja, se você quiser falar de ações passadas, aí você usa o com V e M. Então, clareou? Se não for passado, IR, V e R. Se for passado, V e M, vim, e não vir. Eita, português que tem regras, viu? Verdade. Muitas são as regras que fazem parte do falar corretamente e escrever corretamente. Bem-vinda, Joyce. Escrever bem requer estudo. Concordo plenamente com vocês. Porque uma escrita eficiente, uma escrita eficaz, é necessário estudo e preparação. É algo árduo mesmo. É necessário dedicação, aprender com os erros para não repeti-los e aprimoramento contínuo. Fiz a graduação em letras, fiz uma pós-graduação, sou na segunda pós e continuo a estudar a nossa língua. Perceba, ela é encantadora que demanda estudo, uma formação continuada. Não posso parar de estudar.
Aí a Alice diz, tem muita coisa que eu até sei usar, mas explicar o fundamento não sei. Há até teorias para isso. Tem a teoria da gramática internalizada, por exemplo, que fala sobre isso, que o falante domina certas regras, ideias, porém, como você acabou de falar, não sabe explicar o fundamento. Mas isso é ótimo. Continue lendo, escrevendo e com certeza progredirá. Bem-vinda, Mai Bacelar. Ótimo. A leitura é essencial para melhorar a nossa oralidade, a nossa dicção, não é? A nossa escrita. Bem-vinda, colega. Ivan, não esqueci, viu? Já anotei aqui a sua dúvida, que ela exige um vídeo, porque são muitas regras. E aí, mais vacilar? Alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, crítica? E aí, vocês não falaram se estão dispostos a participar do sorteio das correções respondidas, corrigidas por mim. E uma sugestão que eu tenho para vocês é aprender através da música. Existe uma banda que eu pesquiso e utilizo em minhas aulas. Trabalho com educação básica de Salvador. Que a banda tem como nome Sujeito Simples. O nome da banda é esse, Sujeito Simples. É uma banda de rock que, se vocês perceberem, toda a letra é ensinando gramática. Vou colocar um aqui para vocês. Tomara que o áudio fique bom. Cadê? Inclusive, foi uma das que começou a live enquanto vocês iam entrando. Amo as músicas, são bem lúdicas. Os meus alunos gostam. É um modo lúdico de aprender através do uso da música. Vou abrir aqui. E me digam se o áudio se dá para escutar. É melhor escutar com fone, a dica, viu? Essa música é sobre adjetivo. O título da música é Adjetivo, da banda Sujeito Simples.
inteligente, rapaz inteligente. Essa honesta, rapaz honesto. Estão escutando a música? Dá pra entender a letra? Poema lírico, dramático. Poemas lírico, dramáticos. Problemas socioeconômicos. Problemas socioeconômicos. Sessões nos azul marinho. Azul marinho. As rosas choque, olhos verdes. Ei, a música já terminou. Vou explicar detalhadamente a letra dela. A música começa assim, ó. Adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou modo de ser. Então, logo, nos 2 primeiros versos da música, traz o conceito da classe de palavra adjetivo, que é o quê? Modifica o substantivo. Lembra que substantivo é aquilo que dá nome, não é? Atribuindo-lhe uma qualidade, estado ou modo de ser. Por exemplo, homem sincero. Sincero não está qualificando o homem? Dia chuvoso. Chuvoso não está caracterizando o substantivo dia? Café amargo. Amargo está caracterizando o café. Fácil, não é? Logo depois, nos próximos versos da música, traz o conceito de adjetivo pátrio. O que é adjetivo pátrio? A gente pensa logo em quê? Pátria, nação, não é? Então, o adjetivo pátrio indica a nacionalidade ou a origem geográfica de um ser. Quem nasce no Acre, eu vou chamá-lo de quê? Qual adjetivo pátrio que eu darei? Acreano. E nossa Bahia maravilhosa, baianos, não é? E Rio Branco, rio-branquense. Aí vem. O adjetivo pode variar em gênero, número e grau. Percebam, isso tudo que eu estou lendo pertence à própria música. Então, a música é um ótimo resumo desta classe gramatical. Dá para aprender muitas regras cantando a música. Então, unindo a ludicidade à aprendizagem. Gente, faltam poucos segundos para o nosso